Oi pessoal, eu sou o Daniel do Toca dos Mangás. Eu sou o Paulo e hoje a gente vai falar de dois mangás e um deles é anime já, que é o Ajin e Tokyo Ghoul. Isso, o Tokyo Ghoul também tem animação já, só não é pelo Netflix. Não sabia. A gente vai dar sequência aos vídeos, na verdade encerrando os vídeos sobre mangás, quadrinhos, livros de terror. Esse é o último final de semana do mês de outubro. E a gente escolheu esses dois mangás, o Ajin e o Tokyo Ghoul, porque eles são dois mangás que estão fazendo muito sucesso. Os dois são da editora Panini, um saindo num formato mais comum e o outro com um acabamento mais luxuoso, mais bacanudo, como diz o cara da JBC. Pois é. Mais bacanudo, mais arrumadão, que vem com uma orelha bonitinha, a capa com verniz e tudo mais. A gente vai falar um pouquinho da história dos dois. O Ajin são 2 volumes, a gente vai ter uma foto no final do vídeo mostrando as 2 capas. E o Tokyo Ghoul são 8 volumes, eu vou mostrar aqui pra vocês as lombadas, tá? Depois no final do vídeo você dá uma olhadinha. nas capas, tá bom? Eu mostrei ao contrário a lombada, né? São 8 volumes aqui, ó. Tá, pessoal? Então vamos começar, o Paulo vai começar falando de Ajin e a gente vai falando junto. Pois é, o Ajin é um mangá que foi criado, tem o argumento de Tsuna Miura e é desenhado pelo Gamon Sakurai. É um mangá que traz a história de um rapaz chamado Kei Nagai, que num determinado dia ele está lá andando, meio distraído, junto com os amigos, pensando em algumas situações ali desse universo desse mangá, e ele é atropelado. Vejam que quando ele é atropelado, nesse momento que ele é atropelado, ele acaba descobrindo que ele é uma criatura, uma nova criatura, uma evolução da raça humana, não explica muito bem isso, que são chamados de Ajin. E o Ajin só pode ser conhecido quando ele morre, porque ele volta à vida e aí a gente pode identificar um Ajin. O personagem principal, ele é um adolescente comum que está estudando para o vestibular, ele tem um sonho comum, e na própria escola eles estão estudando o aparecimento de Ajins, que são raríssimos no mundo, são poucos casos, de pessoas que morreram e voltaram à vida logo depois. A parte do corpo que foi destruída se recompôs logo depois e a pessoa volta à consciência. E aí o que eles estão estudando é que esses seres não seriam humanos e os governos dos países onde acontece isso prendem esses Ajins e ficam fazendo testes. Só que na escola eles não sabem que tipo de teste acontece. Pois é. Eles ficam se perguntando quem seria um Ajin porque ninguém sabe quem é um Ajin até a pessoa sofrer um acidente. E aí no final desse dia da aula ele sofre um acidente, ele é atropelado, perde uma parte do corpo, ele morre e logo depois ele levanta e volta. E todo mundo começa a gritar que ele é um Ajin e ele começa a fugir. Ele foge, a polícia vai atrás dele. Pois é, porque inclusive tem um prêmio, dizem que tem um prêmio de 100 milhões de ienes para quem conseguir capturar o Ajin e entregar para o governo japonês. Que existe uma corrida entre os governos, porque como eles são raros, e até na conta do Kei Nagai, que ele fala em uma parte da história, que ele seria o 47º Ajin a aparecer. Acho que é o terceiro do Japão, eles contam Isso, como o terceiro do Japão, se não me engano. E é bem legal, porque é o lado obscuro dos governos, de prender esses Ajins e tentar fazer testes. Eu vou ser bem sincero, eu comecei a ler o volume 2 e eu ainda não terminei. Eu peguei ele a semana passada, mas aqui mostra bem isso. E aí, o legal dessa história é essa figura aqui, ó. Não sei se dá para todo mundo ver, se está muito escuro. Isso aqui seria uma projeção que o Ajin consegue fazer para fora do corpo dele. Quando ele projeta esse ser aqui, ele fica parado, ele fica atônito, mas ele anda, move, vê e fala por esse ser. Tem uma explicação no primeiro volume de um cara falando sobre isso,
que assim, se ele tem infinitas vidas, ele poderia projetar essa vida para fora do corpo dele. Então é como se ele estivesse usando uma vida, pensando nos jogos de videogame, para projetar esse ser. Mas ele tem infinitas, né? E esse ser ele é invisível para as pessoas comuns. Só outros Adin conseguem ver esse ser. Tá? E a história vai passar pelo Ken sendo caçado, né? Sim. Bom, eu li o primeiro número do mangá até agora. Não consegui pegar o segundo ainda para ler. Mas eu tinha assistido a animação na Netflix. São 13 episódios, ele é todo feito em animação digital. O que dizem é que vai ser feito como uma trilogia, vão ser três temporadas. Ele é feito pelo estúdio Polygon Pictures. Assim, como eu vi o anime, eu já avancei bem na história e eu posso dizer assim que é trash. Os testes que são feitos neles, assim, chega a dar um sentimento de raiva da humanidade, de como é que, quase uma coisa meio nazista o que eles fazem com essas criaturas, pelo menos a gente imagina, né, coloca, né? Eu li o número 1, o volume 1, e eu assisti o episódio 1 de Adin, né? Eu só assisti o episódio 1. Eu tinha lido online, depois assim que saiu eu comprei a edição e li, e tô começando a ler a número 2. Assim, a classificação dele é um seinen, é um mangá para adultos, e ele não é classificado totalmente como mangá de terror. Alguns sites, alguns blogs vão falar dele como mangá de terror. Mas eu acho que traz a ideia de terror não é o fato deles serem seres sobrenaturais. É justamente essa crueldade dos seres humanos com aquilo que é diferente, né? Que é esse o ponto do mangá ser de terror. E do fato dos Adins aí, alguns deles vão acabar revidando, olha aí eu dando spoiler, revidando essa crueldade que os humanos vão fazer com eles. Talvez aí pareça um pouco mais de terror, né? Quando eles vão pro Revide, tem um grupo de Adins, que poucas pessoas sabem que são Adins, eles estão se juntando para revidar, para resgatar os Adins que o governo pegou e tudo mais. Pelo menos é isso que parece acontecer no Japão. O mangá ainda não se espalhou por que acontece no É o que eles chamam de o Homem da Boina, né? Que é um terrorista, um Adin terrorista ali, que me lembrou um pouco o Magneto, assim, comparando com outras Será que é porque ele é idoso, ele usa boina? Não, porque ele quer eliminar a humanidade mesmo, pelo que eu entendi. E assim, gente, no anime, que já estou um pouco avançado, tem umas cenas desse cara da boina que são muito legais, assim, a coisa, como ele resolve a situação que o governo quer pegar ele, é fantástico. As sequências de lutas, principalmente com essa figura, é muito interessante, bem bacana. E não sei se é interessante falar, o primeiro Adin a aparecer, segundo o que conta ali, os registros, ele aparece na África, no meio de uma guerra. Uma guerra civil, né? Isso, ele surge na África e é capturado pelo governo americano, norte-americano. Primeiro a ser descoberto, né? Sim. Não sabe se é o primeiro que surgiu, a gente não sabe nem quem são os Adins, pelo menos eu não sei ainda. O Paulo tem mais informação porque ele viu o anime. Não, não explica assim tão bem ainda. Eu acho que mais no avançar da história que a gente vai ficar sabendo. Agora, mudando um pouquinho, saindo do Adin, a gente vai falar de um mangá que tem sido sucesso graças ao anime, né? O Tokyo Ghoul, ou Tokyo Ghoul. Eu não consigo falar Ghoul, né? Eu acho que é Tokyo Ghoul. E o Tokyo Ghoul, ele é um mangá de terror, só que eu acredito que ele seja um shonen, tá? Ele é um mangá para jovens e não para adultos, para meninos, né? Dentro daquela classificação japonesa. Ele é um mangá que é lançado também pela Panini, ele tem um acabamento comum. Só a gramatura do papel dele que é um pouquinho melhor, não aquele papel jornal cor sépia que a gente costuma ter. Ele tem as contracapa colorida, a maior parte das edições vem com marcador, é bem legal, e todas as capas têm desenhos de aquarelas. Eu não sei se são aquarelas mesmo ou se são digitais, mas eu acho as capas de Tokyo Ghoul sensacional. E em especial eu gosto da 2,
que é a Touka, que é a minha personagem predileta na história. E a 5, que é a Renzi, que é a personagem que coloca o personagem principal, o Kaneki, dentro de tudo que acontece. Como eu li até o número 8, a Brenda só leu até o número 1, e o Paulo não leu e não assistiu o anime, ele não tem spoiler pra me dar, eu que vou falar um pouquinho mais de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, ele é um mangá que conta a história de um garoto, também estudante, universitário, ele faz faculdade já, pelo que me parece. Ele está na faculdade ou está nos últimos anos do ensino médio, não vou lembrar agora, mas eu acho que está na faculdade. E ele é um garoto que vive sozinho, ele já não tem os pais, e ele tem alguns amigos da faculdade, um grande amigo dele, e eles são super nerds, eles gostam de ler, eles gostam de mangá, eles gostam de seriado. E aí um dia eles resolvem ir num café que tem na cidade para tomar um café, e porque o colega do Kaneki tá afim de uma garçonete que serve nesse café. Quando eles chegam lá, eles pedem um café, o colega do Kaneki começa a dar em cima da garçonete, que é a Touka, tá? Que é a Touka. E o Kaneki começa a prestar atenção numa garota que tá lá no café, lendo um livro da autora que ele mais gosta, que é a Renzi, que é a capa do volume 5. O Kaneki começa assim, se encantar por aquela menina, até um dia que eles começam a conversar sobre ler o mesmo livro, né, sobre ler o livro da mesma autora, e ele chama ela pra sair e ela aceita. Ele fica feliz, porque é a primeira vez que uma garota aceita, é uma garota que gosta das mesmas coisas que ele, e quando eles saem pra passear, ela tenta devorar ele. Aí entra uma parte do mangá que não está sendo explorada, que é a humanidade sabe que existem seres chamados ghouls, que não são humanos e que se alimentam somente de carne humana. E eles têm alguns poderes, né? Eles têm super regeneração, eles têm umas células que eles chamam de RC, que dão para eles um poder de despertar o que eles chamam de Kaguni, que é um tipo de uma... não é uma cauda, uma asa, mas é uma arma que sai do corpo deles, que cada ghoul tem uma Kaguni diferente, tem tipos de Kagunis diferentes. E essa Renzi, ela vai tentar se alimentar do Kaneki, ela morde ele. E ele vai tentar fugir quando ele descobre que ela é uma ghoul, e uma das características do ghoul é eles terem o fundo do olho preto quando eles se transformam, e o olho fica vermelho, e ele tenta fugir, e ela ataca ele, ferindo ele mortalmente, arrancando o rim, uma parte do corpo dele, com a Kaguni, ele cai no chão, e quando ela vai partir por cima dele para devorar ele, acontece um acidente. Cai uma viga gigante de ferro de uma construção de um prédio do lado onde eles estavam e esmaga ela. Esmaga não, mata ela. Os ghouls podem ser mortos se causar muito dano ou cortar a cabeça. Aí os dois são levados para o hospital, né? A polícia chega, a ambulância chega e é feito. E ele precisa de um transplante logo. Como não tinha nenhum parente para autorizar, o médico assina o transplante e coloca alguns órgãos dela, que ela era compatível, no corpo dele. E aí tem um problema. Quando ele acorda, ele é meio ghoul, meio humano. Os alimentos humanos já não satisfazem ele. E ele se nega a comer carne humana. Ele diz que ele não é o ghoul, tal. E quando ele se transforma, ele fica com um olho vermelho e o outro olho normal. Tanto que ele, para evitar que isso aconteça, já que ele não controla a fome dele, ele usa um tapa-olho em boa parte. E o que acontece? O Kaneki vai descobrir que aquele café onde ele e o amigo dele frequentavam, na verdade, era um café onde os ghouls se reuniam na cidade. Que o dono é ghoul, que a garçonete que o amigo dele está apaixonado é ghoul, né? E que ali eles se reúnem. Por quê? Porque o café é a única coisa que eles sentem o sabor. Todas as outras coisas, os alimentos humanos têm gosto horrível. E o café disfarça um pouco a fome que eles sentem. Então você vai ter uma galera de ghouls que querem devorar e destruir a humanidade. Destruir entre aspas, que se destruir eles morrem, mas que são inimigos da humanidade. E alguns ghouls que querem viver em harmonia com os seres humanos. E o Kaneki está perdido no meio disso porque ele não sabe se ele é um ghoul ou se ele é um humano normal. Né? Ele tenta manter os valores humanos, mas ele ainda sente fome. Ele às vezes não consegue controlar a fome dele. E aí ele vai ficar nisso. Fora isso, começa a aparecer vários personagens, pessoal. Tem uma central de polícia especializada em caçar ghouls.
independente se o Gu é bom ou ruim, eles vão tentar matar os Gus e que usam aquelas as kinks dos Gus para lutar contra eles, usam isso como arma, vão matar os pais de uma garotinha que aparece na história, tomara spoiler, quem não leu até o 8, eles vão caçar os Gus. E tem um Gu muito louco que é chamado de Gu Gourmet, que o sonho dele é experimentar todos os sabores, ele quer experimentar um pedaço do Kanek. Tem uma organização de Gus que experimentam os sabores, né? Então eles pegam uma negra, uma japonesa, um indiano e querem experimentar a carne do Kanek, porque não é nem Gu nem humano, porque eles acham... E aí tem um Gu Gourmet. É legal porque no número 7 e no número 8 a história tem uma transformação. O Kanek vai passar por uma transformação naquela saga do herói, para quem já acompanha várias histórias conhece, né? Que é o sofrimento, a mudança e ele aceitar a missão dele. É no número 7 que vai acontecer isso. E no número 8 ele começa a caminhada de superação, caminhada heróica, caminhada de superação dele. A história é bem legal, é bem de terror mesmo, é sangue pra tudo quanto é lado, é pedaço de gente, pedaço de Gu, polícia, e a polícia que caça os Gus, eles são extremamente cruéis nesse sentido, porque eles não veem os Gus como seres humanos, né? São monstros que devoram humanos, e o Kanek tá perdido no meio de tudo isso e acaba se identificando um pouquinho. Ele não sabe se defende os humanos, se ele defende os Gus. Tem hora que os humanos, assim como no Adin, são extremamente cruéis. E tem muitos Gus cruéis, e o Kanek tá perdido no meio de tudo isso. Mas eu tinha preconceito com Tokyo Ghoul. Quando foi lançado eu não queria ler, porque eu via muita gente falando, achando que era modinha, e o mangá me ganhou. Eu acho ele sensacional, personagens muito bem feitos, a arte é muito, muito bem feita. Eu gosto dos traços, os traços são detalhados, você não se perde nas ações, o mangá ele é bem claro naquilo que ele quer te mostrar, a narrativa ela é legal, não tem tanta enrolação de apresentação de personagem, apresentação de história, o mangá consegue chegar onde ele quer. Eu mais do que indico o Tokyo Ghoul para quem quiser, e tem uma galera que estava pedindo a resenha, tá aí para vocês, pessoal. A minha opinião sobre Tokyo Ghoul. E acho que por hoje é só, Paulo. Alguma coisa mais? Vou ficar devendo a minha opinião. Vou fazer o Paulo ler e pedir para a Brenda terminar de ler para eles fazerem mais um vídeo falando de Tokyo Ghoul. Abraço, pessoal, e até mais. Até mais.